Você acordou hoje, tomou café, pegou o celular, reclamou do preço do pão. Parece normal, né? Todo mundo faz isso. Mas acabou de acontecer algo invisível no seu cérebro. Você programou seu subconsciente para a escassez e nem percebeu. Tem 9 coisas que você está fazendo agora, neste exato momento, que parecem absolutamente inofensivas, mas que estão literalmente bloqueando o dinheiro de entrar na sua vida. E o pior, você aprendeu esses hábitos com seus pais, seus professores, a sociedade inteira. São comportamentos tão normalizados que ninguém questiona. Mas espera, porque tem gente trabalhando menos que você e ganhando mais? Porque algumas pessoas atraem oportunidades como imã enquanto você rala e nada acontece? A resposta vai te chocar. Bob Proctor estudou isso por décadas e descobriu uma verdade brutal. Seus hábitos mais inocentes são suas maiores armadilhas financeiras. Não é falta de esforço, não é falta de inteligência, não é má sorte. É frequência vibracional errada sendo emitida através de comportamentos microscópicos que você repete todos os dias sem consciência. A lei da vibração, que Proctor ensinou durante 60 anos, não mente. Você atrai exatamente a frequência que você emite. E se você emite escassez através de hábitos automáticos, é escassez que vai se manifestar na sua vida, não importa o quanto você trabalhe. E aqui está o ponto crucial que muda tudo. Paradigmas são programações inconscientes. Você não escolheu esses hábitos, você absorveu do ambiente, da família, da sociedade. E agora, eles rodam no piloto automático, criando resultados que você não quer. Bob Proctor sempre dizia que a maioria das pessoas vive na prisão mental dos paradigmas herdados. São crenças sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre possibilidade, que foram instaladas no seu subconsciente antes dos 7 anos de idade e que continuam comandando sua vida financeira hoje. Nos próximos minutos, você vai identificar exatamente quais são esses 9 hábitos invisíveis. Você vai entender como cada um deles cria um paradigma específico de escassez. Você vai aprender a ciência por trás da frequência vibracional que esses hábitos emitem. E mais importante, você vai descobrir as técnicas exatas que Bob Proctor ensinou para reprogramar seu subconsciente e elevar sua vibração para abundância. Isso muda absolutamente tudo. Você não vai mais vibrar pobreza sem perceber. Você vai conscientemente criar uma frequência de prosperidade. Presta atenção, porque o terceiro hábito é o que mais destrói, e todo mundo pratica sem saber. Vamos começar pelo grupo de hábitos mais perigoso, os hábitos de pensamento automático. São pensamentos que passam pela sua mente tantas vezes por dia que você nem registra mais, mas seu subconsciente registra. E cada pensamento é uma instrução para o universo sobre o que manifestar na sua realidade. Bob Proctor ensinava que pensamentos são coisas, não são abstrações, são frequências vibracionais reais que atraem circunstâncias, pessoas e oportunidades correspondentes. O primeiro hábito que está destruindo sua prosperidade é esse: reclamar do preço de tudo. Você entra no mercado, olha o preço do arroz, do feijão, da carne e automaticamente pensa ou fala: tá caro, nossa, como tá caro, tudo subindo, não dá para comprar nada. Parece um comentário inocente, uma observação normal da realidade, certo? Errado. Cada vez que você faz isso, você está emitindo uma frequência vibracional específica, a frequência de não posso pagar. E o universo, através da lei da atração, responde a essa frequência criando mais situações onde você não pode pagar, mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você reclama de preço, você está reforçando um paradigma de escassez que provavelmente foi instalado na sua infância. Talvez você tenha crescido ouvindo seus pais dizendo: tá caro, a gente não tem dinheiro para isso, não podemos comprar.
E aquilo foi programado no seu subconsciente como uma verdade absoluta sobre a realidade. Agora, adulto, você repete o mesmo padrão automaticamente, sem questionar. Bob Proctor dizia que 95% dos seus pensamentos hoje são os mesmos pensamentos de ontem. Você está literalmente recriando a mesma realidade financeira todos os dias, através dos mesmos pensamentos repetidos. A neurociência moderna confirma exatamente o que Proctor ensinava. Existe um sistema no seu cérebro chamado sistema reticular ativador. Ele funciona como um filtro de percepção. Basicamente, ele mostra para você apenas as informações que confirmam suas crenças internas. Então, se você acredita que tudo está caro e você não pode pagar, seu cérebro literalmente vai filtrar sua percepção para mostrar só preços altos e oportunidades bloqueadas. Você não vai ver as possibilidades de ganhar mais, de criar novas fontes de renda, de receber abundância. Seu cérebro vai deletar essas informações da sua consciência porque elas não combinam com sua programação interna. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Quando você vibra escassez através de pensamentos de reclamação, você não está apenas atraindo mais escassez, você está repelindo abundância. É como se você fosse um ímã configurado para repelir dinheiro em vez de atrair. Oportunidades aparecem na sua frente, mas você não vê. Pessoas que poderiam te ajudar financeiramente aparecem, mas você não conecta. Ideias lucrativas passam pela sua mente, mas você descarta, achando que não vai dar certo. Tudo isso porque sua frequência vibracional está desalinhada. A Bíblia já revelava isso há milhares de anos. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7 está escrito: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Pensa no coração, não no consciente, no subconsciente, no lugar onde os paradigmas moram. Você pode dizer conscientemente que quer prosperidade, pode afirmar que merece riqueza, mas se no fundo, no seu coração, no seu subconsciente, você vibra escassez através de pensamentos automáticos de reclamação, é escassez que vai se manifestar. Então, o que fazer? Como quebrar esse primeiro hábito? Bob Proctor ensinava uma técnica poderosa: substituição consciente. Toda vez que você perceber um pensamento de reclamação sobre preço, você para, respira e substitui por um pensamento de abundância. Em vez de estar caro, você pensa: eu atraio os recursos para ter o que eu preciso. Em vez de não dá para comprar, você pensa: o dinheiro flui para mim de formas esperadas e inesperadas. Parece simples demais para funcionar? É exatamente essa simplicidade que engana, porque a reprogramação mental acontece através de repetição consciente de novos padrões. Agora vamos para o segundo hábito de pensamento que vibra escassez: focar no que falta, em vez de focar no que você tem. Você abre a carteira, vê que tem pouco dinheiro e o pensamento automático é: só tenho isso, não é suficiente, está faltando. Você olha para o seu trabalho e pensa: eu queria ganhar mais, o que eu ganho não dá. Você olha para sua casa, seu carro, suas roupas e foca no que você não tem, em vez de agradecer pelo que você tem. É um hábito mental tão comum que parece normal, mas é um dos mais destrutivos para a sua vibração financeira. Bob Proctor sempre enfatizava que gratidão é a frequência vibracional mais poderosa para atrair abundância. Quando você é genuinamente grato pelo que você já tem, você emite uma frequência de suficiência. E o universo responde a essa frequência trazendo mais coisas para você ser grato. Mas quando você foca na falta, você emite uma frequência de insuficiência. E o universo, que não julga, apenas responde, traz mais situações de falta para você. É matemática vibracional. É lei universal em operação. E aqui tem uma verdade que vai mexer com você. Você não pode atrair o que você não vibra. Se você vibra falta, você atrai falta. Se você vibra gratidão e suficiência, você atrai abundância.
Não é sobre fingir que está tudo perfeito quando não está. É sobre mudar o foco da sua atenção, porque atenção é energia, e energia direcionada cria manifestação. Quando você direciona sua atenção repetidamente para o que está faltando, você está literalmente energizando a falta. Você está dando poder para a escassez, e ela cresce. Napoleon Hill, que Bob Proctor estudou intensamente, descobriu através de 20 anos de pesquisa com 500 pessoas de sucesso que uma das características universais dos milionários é a prática diária de gratidão. Não gratidão passiva, do tipo, agradeço pelo que tenho e pronto. Mas gratidão ativa, intencional, onde você conscientemente lista e sente gratidão por tudo que já foi manifestado na sua vida. Essa prática muda sua frequência vibracional instantaneamente. Você passa de escassez para abundância em segundos. A neurociência explica o mecanismo. Quando você pratica gratidão genuína, seu cérebro libera dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar e da satisfação. Isso cria novos caminhos neurais associados à abundância e suficiência. Com repetição diária, esses caminhos se fortalecem e se tornam automáticos. Você literalmente reconstrói seu cérebro para vibrar abundância em vez de escassez. É neuroplasticidade aplicada à prosperidade. Seu cérebro é maleável. Ele se adapta aos pensamentos que você repete. Se você repete falta, ele se molda para falta. Se você repete gratidão, ele se molda para abundância. Aqui está o exercício prático que vai mudar sua vibração. Todo dia, antes de dormir, você escreve 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Não pode ser genérico, tipo, sou grato pela vida. Tem que ser específico. Sou grato pelos R$ 300 que recebi hoje. Sou grato pela comida na minha mesa. Sou grato por ter acordado com saúde. E quando você escreve, você sente a gratidão. Você revive a emoção, porque emoção é o combustível da manifestação. Pensamento sem emoção é fraco. Pensamento com emoção é magnético. Bob Proctor ensinava nos seminários dele, que custavam milhares de dólares, que gratidão não é apenas uma prática espiritual bonita. É uma ferramenta científica de reprogramação vibracional. Quando você vibra gratidão consistentemente, você muda sua frequência dominante. E frequência dominante determina o que você atrai. Pensa assim, você é como uma estação de rádio emitindo um sinal. Se você emite na frequência 93.5, você atrai tudo que vibra nessa frequência. Se você muda para a frequência 100.0, você atrai experiências completamente diferentes. Gratidão te coloca na frequência alta de abundância. Agora, o terceiro hábito de pensamento, e esse aqui é devastador, porque todo mundo faz. Dizer tá caro automaticamente mesmo quando você pode comprar. Você vê um produto, um serviço, uma oportunidade, e antes mesmo de verificar se você tem o dinheiro, sua resposta automática é tá caro. É um reflexo condicionado. Pavlov com dinheiro. Você foi tão programado para achar que tudo tá caro que nem verifica mais a realidade. Você só repete o padrão. E aqui está o problema profundo. Quando você diz tá caro, você não está fazendo uma análise racional de custo-benefício. Você está reforçando uma identidade de pobreza. Você está dizendo para o universo, para o seu subconsciente, para as pessoas ao seu redor, eu sou alguém para quem as coisas são caras. Eu não tenho recursos suficientes. Eu vibro escassez. E o universo, que é um espelho perfeito, reflete exatamente essa identidade de volta para você na forma de mais situações onde as coisas são caras demais para você comprar. Bob Proctor contava a história de quando ele era jovem e pobre. Ele tinha o hábito de entrar em lojas caras só para olhar e repetia mentalmente: um dia eu vou poder comprar isso. Parecia positivo, mas o mentor dele, Earl Nightingale, corrigiu. Você está afirmando que hoje você não pode. Você está vibrando falta no presente. Muda para eu posso ter tudo o que eu quero. Eu escolho o que é prioridade agora.
Sente a diferença? No primeiro, você é vítima da escassez, esperando um futuro melhor. No segundo, você é criador poderoso, fazendo escolhas conscientes de abundância. A mudança parece sutil, mas é revolucionária. Porque quando você diz "tá caro", você se coloca na posição de impotente. O mundo define o preço e você só reage. Mas quando você muda para "eu escolho investir nisso" ou "eu escolho não investir nisso agora", você se coloca na posição de poder. Você é quem decide. Você é quem cria sua realidade financeira através das suas escolhas conscientes. Isso muda tudo. Porque poder atrai mais poder. Escolha consciente atrai mais oportunidades de escolha. Vibração de abundância atrai mais abundância. Pensa comigo, um milionário olha o mesmo produto que você. O preço é o mesmo. Mas o milionário não diz "tá caro". Ele analisa. Isso agrega valor para mim? É um investimento que traz retorno? É uma prioridade agora? E decide baseado em estratégia, não em escassez. Mesma situação externa, paradigma interno completamente diferente. E é o paradigma interno que determina o resultado externo. Sempre. Bob Proctor repetia constantemente. Resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Mude o paradigma. Mude o resultado. Então, quantas vezes hoje você pensou em falta? Quantas vezes você reclamou de preço? Quantas vezes você focou no que está faltando em vez de agradecer pelo que você tem? Quantas vezes você disse "tá caro" automaticamente? Cada uma dessas vezes foi uma instrução para o seu subconsciente. Crie mais escassez. E ele obedece, sem julgar, sem questionar. Ele simplesmente manifesta a frequência dominante que você emite através dos seus pensamentos repetidos. A boa notícia? Você pode mudar agora. Neste exato momento. Você não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o mês que vem, não precisa esperar condição perfeita. Você muda sua vibração, mudando seus pensamentos. E você muda seus pensamentos através de consciência e repetição. Consciência para perceber o padrão antigo quando ele aparecer. Repetição para instalar o padrão novo até ele se tornar automático. Bob Proctor ensinava que leva 90 dias de repetição consciente para reprogramar um paradigma. 90 dias, 12 semanas, 3 meses entre você e uma mentalidade milionária. Imagina sua mente como um jardim. Os pensamentos de escassez são ervas daninhas que cresceram sem você plantar. Elas brotaram do solo da programação social. Agora, você tem 2 escolhas: continuar deixando as ervas daninhas crescerem ou arrancar conscientemente e plantar sementes de abundância. Gratidão é uma semente de abundância. Foco no que você tem é uma semente de abundância. Escolha consciente em vez de reação automática é uma semente de abundância. Você rega essas sementes com repetição diária. E em 90 dias você tem um jardim completamente diferente. Uma mente completamente reprogramada. Uma vibração completamente transformada. Você não precisa mais vibrar escassez inconscientemente. Você pode conscientemente criar uma frequência de prosperidade através dos seus pensamentos escolhidos. E quando sua frequência muda, sua realidade muda. É lei. É ciência. É espiritualidade aplicada. Bob Proctor dedicou a vida inteira para provar isso. E milhares de pessoas provaram na prática que funciona. Agora é sua vez de provar. Calma que o próximo grupo de hábitos é ainda mais perigoso. Porque esses você fala em voz alta. E palavra tem poder de criação muito maior que pensamento silencioso. O 4º hábito que você vai descobrir agora é algo que você provavelmente disse hoje, talvez várias vezes, e está literalmente programando pobreza na sua vida sem você perceber. Fica comigo porque isso aqui vai mudar completamente a forma como você usa a linguagem. Agora, vamos para o 2º grupo de hábitos que vibra escassez. Os hábitos de linguagem. E esses são ainda mais perigosos que os pensamentos porque palavra falada tem poder de manifestação muito maior.
Bob Proctor sempre dizia que suas palavras criam sua realidade, literalmente. Não é metáfora, é lei da vibração em ação. Quando você pensa algo, você emite uma frequência, mas quando você fala algo, você amplifica essa frequência 1000 vezes. Você declara para o universo, para o seu subconsciente, para as pessoas ao redor, qual é sua identidade vibracional. O quarto hábito que está destruindo sua prosperidade é esse: usar linguagem de vítima financeira. Frases tipo, nunca tenho sorte com dinheiro, não nasci para isso, não é para mim, rico já nasce rico, eu não tenho o dom para ganhar dinheiro, parece que sou azarado. Você já falou alguma dessas frases? Seja honesto. Provavelmente sim. E cada vez que você fala isso, você não está apenas descrevendo sua situação atual. Você está criando sua situação futura. A Bíblia revela em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida. Escassez e abundância. Fracasso e sucesso. Tudo no poder da sua língua. E quando você usa a linguagem de vítima, você está declarando morte financeira sobre sua vida. Você está afirmando que não tem poder, que não tem controle, que é joguete do destino. E o universo, que responde às suas declarações, cria exatamente essa realidade para você. Bob Proctor ensinava que você precisa vigiar suas palavras como um guarda vigia um tesouro. Porque suas palavras literalmente constroem ou destroem seu futuro financeiro. E aqui está o problema. Linguagem de vítima se torna tão automática que você nem percebe mais. Você repete as mesmas frases que ouviu seus pais falarem, que ouviu seus amigos falarem, que a sociedade inteira repete. E cada repetição reforça o paradigma de impotência. A neurociência descobriu que quando você fala algo em voz alta, seu cérebro processa de forma muito mais profunda do que quando você apenas pensa. A fala ativa áreas motoras, áreas de linguagem, áreas emocionais simultaneamente. É como se você estivesse gravando a informação em múltiplas camadas do seu sistema nervoso. Então, quando você diz, eu não nasci para ser rico, você não está só emitindo uma frequência de escassez. Você está programando essa crença em níveis neurológicos profundos. Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça, identificou que todas as 500 pessoas de sucesso que ele estudou tinham uma característica em comum. Elas controlavam rigorosamente sua linguagem. Elas nunca falavam frases de derrota. Nunca declaravam impossibilidade, nunca se colocavam como vítimas. Mesmo em situações difíceis, elas usavam linguagem de poder. Isso é um desafio temporário que eu vou superar. Essa é uma oportunidade de crescimento. Eu vou encontrar uma solução. Sente a diferença vibracional? Uma linguagem atrai mais problemas, a outra atrai soluções. Então, como reprogramar esse hábito? Técnica de Bob Proctor. Toda vez que você se pegar usando linguagem de vítima, você para imediatamente e reformula em linguagem de criador. Em vez de eu nunca tenho sorte com dinheiro, você diz, eu atraio oportunidades financeiras constantemente. Em vez de não nasci para isso, você diz, eu nasci rico e estou redescobrindo essa verdade. Em vez de não é para mim, você diz, tudo o que eu preciso vem até mim no tempo perfeito. Você troca a vibração de impotência pela vibração de poder. E aqui vem o quinto hábito de linguagem que bloqueia a prosperidade. Justificar escassez com frases prontas da sociedade. Tipo, dinheiro não traz felicidade, rico é ladrão, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pobre, mas honesto, dinheiro é a raiz de todos os males. Essas frases são paradigmas coletivos de escassez. São vírus mentais que foram instalados na consciência coletiva e que você replica sem questionar. Vamos desconstruir essas crenças com verdade. A Bíblia não diz que dinheiro é a raiz de todos os males. Ela diz, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Amor ao dinheiro. Ganância, não o dinheiro em si. Dinheiro é neutro,
é energia, é ferramenta. Pode ser usado para bem ou para mal, dependendo de quem segura. E quando você diz dinheiro não traz felicidade, você está criando uma barreira vibracional que repele a abundância da sua vida. Bob Proctor explicava que essas frases são mecanismos de defesa do ego. Quando você não tem dinheiro, é doloroso admitir que você ainda não aprendeu como manifestar prosperidade. Então o ego cria essas justificativas. Eu não tenho dinheiro porque eu sou honesto. Eu não tenho dinheiro porque eu não sou ganancioso. Eu não tenho dinheiro porque eu sou espiritual. E você se sente moralmente superior na sua pobreza. Mas é tudo ilusão. É o ego protegendo você da dor de encarar que você precisa mudar sua vibração. A verdade libertadora é: você pode ser rico e honesto. Você pode ser rico e espiritual. Você pode ser rico e generoso. Você pode ter dinheiro e ter felicidade. Não são excludentes. Na verdade, quando você tem recursos abundantes, você pode ajudar mais pessoas, pode realizar mais propósito, pode servir em níveis mais altos. Pobreza não é virtude. É apenas uma vibração que pode ser mudada. Imagina cada frase que você fala como um tijolo. Você pode usar esses tijolos para construir uma prisão de escassez ou para construir um palácio de abundância. Linguagem de vítima constrói prisão. Linguagem de criador constrói palácio. E você escolhe tijolo por tijolo, frase por frase, palavra por palavra. Que estrutura você está edificando na sua vida? Sua vida financeira atual é o reflexo perfeito da linguagem que você usou nos últimos anos. Se você quer uma vida financeira diferente, comece usando linguagem diferente hoje. Bob Proctor ensinava um exercício poderoso chamado jejum de reclamação. Durante 21 dias, você se compromete a não falar nenhuma frase negativa sobre dinheiro, sobre sua situação financeira, sobre preços, sobre escassez. Nada. Zero. Se você escorregar e reclamar, volta para o dia 1. Parece fácil? Tenta fazer. A maioria das pessoas não consegue passar de 3 dias sem reclamar de algo relacionado a dinheiro, porque o hábito está tão enraizado que é automático. Mas quando você consegue completar 21 dias, algo muda profundamente na sua vibração. Você quebra o paradigma de reclamação e cria espaço para a abundância fluir. Você está pronto para vigiar suas palavras? Pronto para usar linguagem que constrói em vez de linguagem que destrói? Porque cada palavra que sai da sua boca nos próximos 90 dias vai determinar sua realidade financeira nos próximos 12 meses. Não é exagero. É lei da vibração aplicada. Se você achava que os hábitos de linguagem eram ruins, espera até descobrir os hábitos emocionais. Porque emoção é combustível. É o que dá poder magnético para os seus pensamentos e palavras. E tem 2 hábitos emocionais específicos que bloqueiam manifestação de riqueza de forma brutal. O 6º hábito que vem agora é tão comum que você provavelmente está praticando ele várias vezes por semana. E quando eu revelar qual é, você vai reconhecer na hora. Isso aqui vai doer um pouco, mas vai libertar muito. Agora vamos entrar num território que a maioria das pessoas não quer encarar: os hábitos emocionais que bloqueiam manifestação. Porque pensamento cria direção, palavra amplifica, mas emoção é o combustível que faz tudo acontecer. Bob Proctor ensinava que pensamento sem emoção é como um carro sem gasolina. Não vai a lugar nenhum. Mas pensamento com emoção forte se torna magnético. E aqui está o problema. Se a emoção que você sente em relação a dinheiro é negativa, você magnetiza escassez em vez de abundância. O 6º hábito que está destruindo sua prosperidade é sutil, mas devastador. Inveja disfarçada de admiração. Deixa eu explicar como isso funciona. Você vê alguém com um carro novo, uma casa bonita, viajando, vivendo bem financeiramente. E você sente algo no peito, um aperto, uma pontada, um desconforto. Mas você disfarça dizendo: "Nossa, que legal, parabéns." Por fora você sorri. Por dentro você sente: "Por que eu não?"
Porque com ele sim e comigo não. Eu trabalho tanto quanto. Eu mereço também, mas eu não tenho. Essa emoção, meu amigo, minha amiga, é inveja. E inveja é uma das frequências vibracionais mais destrutivas para a prosperidade que existe. Porque quando você sente inveja, você está emitindo a frequência de falta. Você está vibrando, eu não tenho. E o universo responde a essa vibração, criando mais situações onde você não tem. A lei da atração não julga se você é boa pessoa ou má pessoa. Ela apenas responde à frequência que você emite. E inveja emite frequência de carência. Bob Proctor contava que quando ele era jovem e estava começando a estudar as leis da prosperidade, ele tinha um amigo que comprou um carro importado. E Proctor sentiu inveja. Sentiu aquele aperto no peito. Mas o mentor dele, Earl Nightingale, ensinou algo que mudou tudo. Quando você sente inveja da prosperidade de alguém, você está declarando para o universo que a abundância é algo externo a você, algo que pertence aos outros, mas não a você. Mas quando você celebra genuinamente a prosperidade alheia, você está declarando: abundância existe, é possível, e eu também posso ter. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, explicou a diferença entre pensamento competitivo e pensamento criativo. Pensamento competitivo diz: o pedaço de bolo dele diminui o meu pedaço. Se ele tem, eu não posso ter. Isso é escassez. Pensamento criativo diz: o universo é abundante, tem bolo infinito para todo mundo, a prosperidade dele não diminui a minha, na verdade inspira a minha. Quando você vibra pensamento criativo, você se alinha com a abundância universal. Quando você vibra pensamento competitivo, você se aprisiona na escassez. E aqui está a parte que vai mexer com você. A inveja que você sente não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É seu subconsciente te mostrando uma crença limitante. Eu não sou digno de ter o que ele tem. Eu não mereço. Não é possível para mim. E enquanto você carregar essa crença emocional, você vai continuar atraindo falta. Porque você não pode manifestar externamente o que você não acredita internamente que merece. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupar seu pensamento com a prosperidade alheia em celebração genuína é virtude. Ocupar com inveja é veneno vibracional. Então, qual é a reprogramação? Toda vez que você sentir aquele aperto de inveja, você para, respira fundo e transforma conscientemente em celebração. Você olha para a pessoa próspera e pensa ou fala: eu celebro sua abundância, eu vibro junto com você, sua prosperidade é prova de que é possível, e eu também atraio minha versão de abundância. Sente como a energia muda? Sente como a vibração se eleva? Você passa de frequência de falta para frequência de possibilidade. E possibilidade atrai manifestação. A neurociência explica que inveja ativa no cérebro as mesmas áreas de dor física. Literalmente. Quando você sente inveja, é como se você estivesse levando um soco. Seu cérebro interpreta como ameaça, libera cortisol, o hormônio do estresse, e você entra em modo de sobrevivência. E no modo sobrevivência você não atrai prosperidade. Você atrai mais ameaças, mais escassez, mais luta. Mas quando você celebra genuinamente, seu cérebro libera ocitocina, o hormônio da conexão e do bem-estar. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. E no modo criação você manifesta abundância. Imagina que inveja é como tentar encher um balde com o fundo furado. Você pode trabalhar o dia inteiro tentando encher aquele balde, mas enquanto o fundo tiver um buraco, a água vai vazar. A inveja é o buraco no seu balde vibracional.
Ela drena toda a energia de manifestação que você tenta acumular. Mas quando você conserta o buraco, quando você transforma inveja em celebração, o balde enche e transborda. Agora vamos para o 7º hábito emocional que bloqueia a riqueza. E esse aqui mexe com fé. Culpa por desejar prosperidade. Você quer ganhar mais dinheiro, mas sente culpa. Você sonha com abundância, mas sente que é egoísmo. Você deseja viver bem, mas ouve uma voz interna dizendo: será que isso é certo? Será que Deus aprova? Será que eu não deveria me contentar com pouco? E essa culpa cria um bloqueio vibracional gigantesco entre você e a manifestação de riqueza. Bob Proctor enfrentou isso no começo da jornada dele. Ele foi criado num ambiente onde dinheiro era visto como sujo, como algo mundano, como algo que afastava de Deus. E quando ele começou a prosperar, sentiu culpa profunda. Até que ele entendeu uma verdade libertadora. Deus não criou você para viver na escassez. Deus criou você para prosperar, para abundar, para ter recursos suficientes para realizar seu propósito e abençoar outras pessoas. A Bíblia não condena a riqueza. Ela condena o amor ao dinheiro acima de Deus. Ela condena a ganância, avareza, exploração. Mas prosperidade em si é bênção. Abraão era rico. Jó era rico. Salomão era rico. Davi era rico. E todos eles eram homens de Deus. A diferença é que eles usavam os recursos para honrar a Deus e servir pessoas. Riqueza na mão de alguém com coração alinhado é poder de transformação. Riqueza na mão de alguém com coração distorcido é destruição. O problema nunca é o dinheiro. É sempre o coração de quem tem o dinheiro. Então, quando você sente culpa por desejar prosperidade, você está confundindo espiritualidade com pobreza, como se ser pobre fosse virtude e ser rico fosse pecado. Mas isso é paradigma distorcido. Proctor ensinava: pobreza não te faz mais santo, pobreza te faz apenas pobre. E quando você é pobre, você tem capacidade limitada de ajudar, de servir, de realizar propósito. Mas quando você é próspero, você pode financiar orfanatos, pode sustentar missionários, pode tirar famílias da miséria, pode criar empregos, pode gerar impacto em escala. Aqui está a pergunta reflexiva que vai libertar você. Como você pode servir plenamente seu propósito se você não tem recursos suficientes? Como você pode ser luz para o mundo se você mal consegue pagar suas próprias contas? Deus não te chamou para viver apertado, sufocado, limitado. Ele te chamou para a abundância. E abundância não é apenas espiritual, é também material, porque você vive num mundo material. E nesse mundo material, você precisa de recursos materiais para fazer diferença real. A culpa é um veneno emocional que paralisa. Ela te mantém preso num lugar de indignidade, como se você não merecesse ser abençoado, como se prosperidade fosse privilégio de alguns, mas não direito seu. Mas a verdade é, você nasceu rico. Bob Proctor escreveu um livro inteiro sobre isso. Você nasceu rico. Não é título motivacional vazio, é verdade espiritual e científica. Você foi criado à imagem de Deus, e Deus é abundância infinita. Então abundância é sua herança, sua natureza, seu direito de nascimento. A reprogramação desse hábito é: toda vez que você sentir culpa por desejar dinheiro, você substitui por gratidão antecipada. Você declara: eu agradeço a Deus pela prosperidade que já está a caminho. Eu recebo abundância como bênção divina. Eu uso recursos para honrar a Deus e servir pessoas. Eu vibro merecimento porque sou filho ou filha do Criador. Sente como isso muda tudo. Você passa de culpa para gratidão, de indignidade para merecimento, de bloqueio para fluxo. Pensa assim: culpa é como colocar um freio de mão enquanto você tenta acelerar o carro da prosperidade. Você pisa no acelerador da visualização, das afirmações, da ação, mas o freio de mão da culpa está puxado. O carro não anda. Você queima energia, queima combustível,
mas não sai do lugar. Quando você solta o freio da culpa, o carro finalmente se move. E você acelera em direção à manifestação. Você celebra a prosperidade dos outros ou sente inveja? Você deseja riqueza com alegria ou com culpa? Porque essas emoções determinam sua frequência. E frequência determina manifestação. Bob Proctor dizia: você não atrai o que você quer, você atrai o que você é emocionalmente. Se você é inveja, atrai falta. Se você é celebração, atrai abundância. Se você é culpa, atrai bloqueio. Se você é gratidão e merecimento, atrai fluxo. Agora vem o grupo de hábitos mais traiçoeiro, porque até aqui foram pensamentos e emoções. Mas o próximo grupo é ação. E ação tem poder de manifestação imediato. Tem 2 hábitos de ação que você provavelmente pratica quase todo dia, que parecem até prudentes e responsáveis, mas que estão te mantendo preso na zona de conforto da escassez. O 8º hábito mexe com uma coisa que todo mundo tem: medo. E quando eu revelar como esse medo se manifesta em ação, você vai entender por que tantas oportunidades escaparam da sua vida. Isso aqui é pesado, muito pesado, mas necessário. Chegamos nos hábitos mais traiçoeiros, porque pensamento você pode esconder, emoção você pode disfarçar, mas ação é visível. Ação é manifestação concreta do seu paradigma interno. E tem 2 hábitos de ação que bloqueiam prosperidade de forma brutal, mas que a sociedade inteira considera normais, até prudentes. Bob Proctor descobriu que a diferença entre quem manifesta riqueza e quem fica preso na escassez não é talento, não é oportunidade, não é sorte, é a capacidade de agir apesar do medo. O 8º hábito que está destruindo sua prosperidade é adiar decisões financeiras importantes por medo. Aparece uma oportunidade de investimento, você adia. Surge uma chance de mudar de carreira para ganhar mais, você adia. Tem uma ideia de negócio, você adia. Uma oportunidade de sociedade, você adia. E sabe qual é a frase que você repete para si mesmo? Vou pensar melhor. Vou analisar mais, não é o momento certo, preciso ter certeza absoluta. Vou esperar a situação ficar mais estável. Parece prudência, né? Parece responsabilidade. Afinal, você não pode tomar decisões impulsivas com dinheiro, mas aqui está a verdade que dói. Na maioria das vezes, essa análise infinita, essa espera pelo momento perfeito, essa busca por certeza absoluta, não é prudência. É medo disfarçado. É paradigma de escassez operando. É seu subconsciente sabotando porque você foi programado para evitar risco a qualquer custo. Bob Proctor estudou pessoas ricas durante décadas e descobriu algo revolucionário. Milionários tomam decisões instantaneamente e demoram para mudar de ideia. Pessoas pobres demoram infinitamente para tomar decisões e mudam de ideia rapidamente. Sente o contraste? Rico vê oportunidade, analisa rápido, decide, executa. Pobre vê oportunidade, analisa eternamente, deixa passar, se arrepende. Rico confia na capacidade dele de fazer dar certo. Pobre espera a garantia externa que nunca vem. Napoleon Hill identificou em Pense e Enriqueça que procrastinação é o maior inimigo da riqueza. E procrastinação, normalmente, vem disfarçada de planejamento excessivo. Você planeja, replaneja, analisa, reanalisa, busca mais informação, espera mais segurança. E enquanto você faz tudo isso, a oportunidade evapora. Outro que não tinha tanto medo agarrou. Outro que vibrava confiança em vez de medo manifestou o resultado. E você fica se perguntando, por que eu sempre perco as oportunidades? Não é azar, é frequência vibracional de medo bloqueando ação. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança, age. Não espera certeza absoluta. Não espera condição perfeita. Lança em fé.
porque a manifestação acontece no movimento, não na paralisia. Mas o paradigma de escassez diz: segura teu pão, não arrisca, pode perder. Melhor ficar com o pouco que você tem do que arriscar e perder tudo. E você fica preso na prisão do medo. A neurociência explica o mecanismo. Seu cérebro tem uma estrutura chamada amígdala que processa medo. Quando você foi criado ouvindo não arrisca, cuidado com dinheiro, você pode perder tudo. Olha fulano que investiu e quebrou. Sua amígdala foi programada para associar risco financeiro com perigo mortal. Então, toda vez que uma oportunidade aparece, sua amígdala dispara alarme vermelho. Perigo, não faz isso. Você vai perder tudo. E você obedece o alarme. Você adia. Você paralisa. Mas aqui está o detalhe crucial. Risco zero não existe. Ficar parado também é risco. Na verdade, pode ser o maior risco de todos. Porque enquanto você espera o momento perfeito, a inflação corrói seu poder de compra, oportunidades secam, a vida passa. Você pensa que está se protegendo ficando parado, mas está apenas garantindo que vai continuar exatamente onde está. Escassez. Bob Proctor dizia: a zona de conforto é a zona mais perigosa para se viver, porque nada cresce lá. Então, qual é a reprogramação? Não é se tornar impulsivo, não é sair investindo em qualquer coisa sem análise. É desenvolver o que Proctor chamava de risco calculado com fé ativada. Você analisa sim, mas com prazo definido. Você estuda sim, mas com o objetivo de decidir, não de procrastinar. Você avalia sim, mas confiando na sua capacidade de fazer dar certo, em vez de buscar garantia externa que nunca vai existir. Pensa assim: toda pessoa rica que você conhece ou admira tomou decisões que pareciam arriscadas na época. Compraram imóvel quando não tinham toda a grana. Abriram negócios sem garantia de sucesso. Investiram em si mesmos quando ninguém acreditava. Mudaram de carreira quando parecia loucura. E deu certo não porque eles tiveram sorte. Deu certo porque eles vibraram confiança em vez de medo. E confiança atrai recursos, atrai pessoas, atrai soluções. Imagina que cada oportunidade é como uma porta se abrindo. Mas a porta não fica aberta para sempre. Ela abre por um tempo limitado. E se você fica parado analisando se deve entrar ou não, a porta fecha. E você fica do lado de fora, olhando para a porta fechada pensando: eu deveria ter entrado, mas é tarde. A porta fechou e vai abrir para outra pessoa. Suas oportunidades não esperam você superar seu medo. Elas migram para quem vibra ação. Agora, o nono e último hábito de ação que bloqueia a riqueza: sacrificar o futuro pelo conforto imediato. Esse é sobre zona de conforto financeira. Você tem um emprego que paga pouco, mas é estável. Uma carreira que não te leva a lugar nenhum, mas é segura. Uma rotina que te mantém na escassez, mas é conhecida. E você não muda, porque mudança dá medo. Porque crescimento exige sair da zona conhecida, e seu cérebro foi programado para preferir segurança conhecida do que possibilidade desconhecida. Bob Proctor ensinava que zona de conforto é um círculo invisível que você desenhou em volta de si mesmo. E dentro desse círculo está tudo que você conhece, tudo que é familiar, tudo que é seguro. Mas também está toda a sua escassez, toda a sua limitação, toda a sua frustração. E do lado de fora do círculo está tudo que você quer: prosperidade, abundância, crescimento, expansão. Mas para pegar o que está fora, você precisa sair do círculo. E sair do círculo é desconfortável. Então, o que a maioria das pessoas faz? Fica dentro do círculo, reclamando que não tem o que quer, mas sem coragem de sair e buscar. Fica na mesma empresa há 10 anos esperando promoção que nunca vem. Fica na mesma atividade profissional, mesmo vendo que não está gerando resultado. Fica nos mesmos padrões financeiros, mesmo sabendo que está levando para o mesmo lugar. Escassez. Porque pelo menos é conhecido, pelo menos é previsível, mesmo que seja previsível de ruim.
A neurociência chama isso de viés do status quo. Seu cérebro prefere manter as coisas como estão, mesmo que como estão seja ruim, do que mudar para algo desconhecido, mesmo que desconhecido possa ser muito melhor. É preguiça neural. É economia de energia. Seu cérebro já tem os circuitos da sua rotina atual bem estabelecidos. Mudar exige criar circuitos novos. E o cérebro resiste porque criar circuito novo gasta energia. Mas aqui está a verdade libertadora. Você pode redesenhar o círculo. Você pode expandir a zona de conforto. Como? Fazendo repetidamente o que te dá desconforto até se tornar conforto. Bob Proctor fazia um exercício com os alunos dele. Todo dia fazer uma coisa que te dá medo relacionada a dinheiro. Ligar para aquele cliente, negociar aumento, investir uma quantia, começar aquele projeto. Uma coisa por dia. Em 30 dias, você já expandiu sua zona de conforto financeira drasticamente. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas de sucesso têm uma característica em comum: disposição para fazer o que é desconfortável. Elas entendem que crescimento e conforto não coexistem. Ou você escolhe crescer o que é desconfortável, mas te leva para a abundância. Ou você escolhe conforto, o que é agradável, mas te mantém na escassez. Não dá para ter os dois simultaneamente. É uma escolha que você faz todo dia, toda hora, toda decisão. A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te, sai da zona de conforto, tem bom ânimo mesmo com medo, age apesar do medo, porque Deus está contigo. A força divina te sustenta na expansão, mas você precisa dar o passo. Deus não vai dar o passo por você. Ele vai te sustentar enquanto você dá o passo. Pensa assim, sua zona de conforto é como um casulo. Dentro do casulo, você está protegido, quentinho, seguro. Mas também está preso, limitado, sem capacidade de voar. Para virar borboleta, você precisa romper o casulo. E romper o casulo é doloroso, é assustador, é desconfortável, mas é necessário. Porque se você fica no casulo para sempre, você nunca descobre que tinha asas, nunca experimenta a liberdade do voo, nunca alcança as alturas que eram seu destino. Quantas oportunidades você deixou passar por medo? Quantas portas você não entrou porque ficou analisando demais? Quantos anos você já está na mesma situação financeira porque é mais confortável ficar do que mudar? Essas perguntas doem, mas a dor é o alarme te avisando. Precisa mudar. E você pode mudar agora, hoje, neste momento. Você pode decidir que de hoje em diante você vai agir apesar do medo, vai sair da zona de conforto conscientemente, vai expandir seus limites. Bob Proctor ensinava que você tem dois tipos de dor: a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A dor da disciplina é desconfortável agora, mas te leva para a abundância. A dor do arrependimento é confortável agora, mas te leva para a escassez e depois para um arrependimento devastador de olhar para trás e pensar: eu poderia ter, eu deveria ter, por que eu não fiz? Escolha sua dor, porque uma das duas você vai sentir de qualquer jeito. Você identificou os 9 hábitos. Pensamento automático que vibra escassez. Linguagem que programa pobreza. Emoção que bloqueia manifestação. Ação que te mantém preso. Agora vem a parte mais importante desse vídeo inteiro. Porque identificar o problema é apenas o primeiro passo. O segundo passo, o que muda tudo de verdade, é reprogramar. E Bob Proctor desenvolveu técnicas específicas, científicas, que se você aplicar por 90 dias, você quebra qualquer paradigma de escassez e cria mentalidade milionária. O que vem agora é ouro puro. É o que Proctor cobrava $20 mil para ensinar nos seminários dele. E você vai ter acesso de graça nos próximos minutos. Presta atenção máxima,
porque isso aqui literalmente pode mudar sua vida financeira nos próximos 3 meses. Agora vem a parte que muda tudo, a reprogramação. Porque identificar os 9 hábitos não resolve nada se você não reprogramar. E Bob Proctor passou a vida inteira desenvolvendo técnicas científicas de mudança de paradigma que funcionam. Não é teoria motivacional. É neurociência aplicada, é lei da vibração em prática, é reprogramação real do subconsciente. A primeira técnica que Proctor ensinava é o exercício do espelho. Todo dia, de manhã e antes de dormir, você fica na frente do espelho, olha nos seus próprios olhos e declara afirmações de identidade começando com eu sou. Não é eu vou ser, não é eu quero ser, é eu sou. Presente. Afirmação de identidade atual, tipo, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou magnético para oportunidades financeiras, eu sou digno de riqueza. Por que isso funciona? Porque quando você olha nos seus próprios olhos e declara uma identidade, você está programando o subconsciente num nível profundíssimo. O espelho cria confronto direto com você mesmo. Você não pode escapar. Você não pode fingir, e a repetição diária cria novos caminhos neurais. Em 30 dias, seu cérebro começa a aceitar aquela nova identidade como verdade. Em 90 dias, ela se torna automática. A segunda técnica é repetição espaçada. Proctor ensinou isso baseado em estudos de neuroplasticidade. Você escreve sua meta financeira específica num cartão. Exemplo, eu ganho R$10.000 por mês fazendo o que eu amo. Você lê esse cartão em voz alta 2 vezes por dia, todo dia, por 90 dias. De manhã ao acordar e à noite antes de dormir, sempre nos mesmos horários, sempre com emoção intensa, sempre visualizando como se já fosse real. Por que 90 dias? Porque a ciência comprovou que leva aproximadamente 90 dias de repetição consistente para criar um novo padrão neural permanente. Menos que isso, o padrão antigo volta. Mas se você passa dos 90 dias, o novo padrão se consolida. Vira automático. Seu subconsciente aceita como verdade e começa a trabalhar para manifestar aquela realidade. A terceira técnica é o seminário mental diário. 15 minutos por dia, num lugar tranquilo, você fecha os olhos e visualiza sua vida financeira ideal com o máximo de detalhes possível. Não é sonhar acordado, é visualização criativa científica. Você se vê recebendo dinheiro, você se vê abrindo a conta bancária e vendo o saldo abundante. Você se vê vivendo o estilo de vida que você quer. E enquanto visualiza, você sente as emoções como se já fosse real. Gratidão, alegria, paz, realização. Bob Proctor dizia que visualização sem emoção é impotente, mas visualização com emoção intensa é a ferramenta mais poderosa de manifestação que existe, porque emoção é a linguagem do subconsciente. Seu subconsciente não entende palavras, ele entende sentimentos. Então, quando você sente a prosperidade antes de ela se manifestar, você programa o subconsciente para criar aquela realidade externa. A quarta técnica é gratidão como prática diária. Todo dia você lista por escrito 10 coisas específicas relacionadas a dinheiro pelas quais você é grato. Pode ser: sou grato pelos R$100 que recebi hoje, sou grato por ter comida, sou grato por ter onde morar, sou grato pela ideia que tive que pode gerar renda. Específico, concreto, real. E você sente a gratidão enquanto escreve. Gratidão é a frequência vibracional mais alta que existe. Quando você vibra gratidão consistentemente, você literalmente se torna um ímã para a abundância. A lei da atração responde, trazendo mais coisas para você ser grato. É matemática espiritual. E a neurociência confirma. Gratidão libera dopamina e ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por planejamento e tomada de decisão. Você fica mais criativo, mais focado, mais capaz de ver oportunidades.
Agora, a quinta e mais poderosa técnica que Proctor ensinava: reprogramação de paradigma em 90 dias. Você escolhe um paradigma de escassez específico para quebrar. Tipo, eu não mereço ser rico. E todo dia, por 90 dias, você bombardeia esse paradigma com a verdade oposta através de afirmação escrita, falada e sentida. Você escreve: eu mereço prosperidade porque sou filho de Deus, criado para a abundância. Você fala em voz alta. Você sente a verdade disso. É guerra mental. Seu paradigma antigo vai resistir. Vai gritar que não é verdade. Vai trazer evidências do passado. Vai criar dúvidas. Mas você continua, todo dia, sem pular nenhum dia. Porque consistência quebra resistência. E no 40º, 50º dia, algo muda. O paradigma antigo começa a perder força. E por volta do 70º dia, você sente a virada. Você começa a acreditar de verdade na nova identidade. E quando você acredita, você manifesta. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. Reprogramação. Mudança de paradigma. É exatamente o que essas técnicas fazem. Você renova sua mente através de repetição consciente de novas verdades até elas substituírem as mentiras antigas de escassez. Imagina que reprogramação mental é como desinstalar um software velho e bugado do seu computador e instalar um software novo e eficiente. O software velho trava, é lento, tem vírus, mas você continua usando porque é o que você conhece. Até que você decide: chega, vou desinstalar e instalar um novo. No começo, o novo software parece estranho, você não sabe usar direito. Mas com prática diária, você domina. E aí você olha para trás e pensa: como eu vivia com aquele software velho? Essa é a transformação que acontece quando você reprograma paradigmas. 90 dias, 12 semanas, 3 meses entre você e mentalidade milionária. Não é mágica instantânea, é trabalho consciente diário. Mas funciona. Milhares de pessoas já provaram. E você pode ser a próxima. Bob Proctor guardou o melhor ensinamento para o final, porque tudo o que você viu até agora prepara para esse último ponto. O ponto que separa quem apenas sabe de quem vive a transformação. Nos próximos minutos, você vai entender como juntar tudo isso e fazer a virada completa de frequência, de escassez total para abundância ativada. Fica comigo porque isso fecha com chave de ouro. Você chegou até aqui, identificou os 9 hábitos invisíveis que estavam bloqueando sua prosperidade. Aprendeu as técnicas de reprogramação de Bob Proctor. Agora vem a decisão mais importante. Você vai aplicar ou vai apenas saber? Porque conhecimento sem aplicação é potencial desperdiçado. E você não chegou até esse ponto desse vídeo para desperdiçar potencial. Você chegou aqui porque algo dentro de você está clamando por mudança real. Bob Proctor sempre dizia que o momento da decisão é o momento do poder. Não é amanhã, não é segunda-feira, não é quando as coisas melhorarem, é agora. Neste exato instante, você pode tomar a decisão consciente de mudar sua frequência vibracional, de elevar sua vibração de escassez para abundância, de reprogramar seu subconsciente de pobreza para prosperidade. E quando você toma essa decisão com convicção total, o universo conspira a seu favor. Então, como você monitora sua vibração diariamente? Como você sabe se está no caminho certo? Proctor ensinava que você presta atenção nos sinais. Primeiro sinal: você começa a perceber os hábitos de escassez quando eles aparecem. Você pega aquele pensamento de reclamação antes de ele se consolidar. Você corta aquela frase de vítima antes de sair da boca. Isso é consciência despertando. É o primeiro estágio da transformação. Segundo sinal: você começa a ter ideias. Ideias de como ganhar mais dinheiro, ideias de negócio, ideias de investimento.
Seu sistema reticular ativador, reprogramado pela nova frequência, começa a mostrar oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não via. Terceiro sinal: pessoas diferentes começam a aparecer na sua vida. Pessoas que falam de abundância, que vibram prosperidade, que podem te ajudar financeiramente. É a lei da atração trazendo correspondências vibracionais. Quarto sinal: você sente diferente em relação a dinheiro. Aquele aperto no peito quando vê alguém próspero desaparece. Aquela culpa por desejar riqueza se dissolve. Aquele medo paralisante de arriscar diminui. Você se sente mais confiante, mais merecedor, mais capaz. Isso é frequência mudando. É vibração elevando. É manifestação começando a acontecer internamente antes de se tornar externa. E aqui está a verdade final, que vai selar tudo. Mentalidade milionária não é dom, não é sorte, não é privilégio de alguns. É disciplina vibracional. É a disciplina de escolher pensamentos de abundância quando escassez bate na porta. É a disciplina de falar palavras de Criador quando vítima seria mais fácil. É a disciplina de sentir gratidão quando falta parece mais real. É a disciplina de agir apesar do medo quando zona de conforto chama. Bob Proctor viveu até os 87 anos ensinando uma única mensagem central: você nasceu rico. Abundância é sua natureza. Prosperidade é seu direito divino. Escassez é apenas uma programação falsa que foi instalada e que pode ser desinstalada. Você não precisa se tornar alguém diferente para ser rico. Você precisa lembrar quem você realmente é. Você é criação divina feita à imagem da abundância infinita. Dinheiro é apenas uma das formas dessa abundância se manifestar. A Bíblia declara em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que Deus promete: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, abundância transbordante, provisão sobrenatural. Isso é promessa para quem vibra fé, para quem age em alinhamento, para quem confia na abundância divina. Então a transformação completa acontece quando você junta tudo. Pensamento reprogramado, mais linguagem transformada, mais emoção alinhada, mais ação corajosa, mais fé ativada, igual manifestação inevitável de prosperidade. É fórmula, é ciência espiritual. É Bob Proctor condensado numa equação de mudança de vida. Se você está sentindo sua vibração mudar agora, se você está sentindo que algo profundo acordou dentro de você, deixa um "eu vibro em abundância" aqui nos comentários. Declara isso publicamente, porque declaração pública aumenta o compromisso interno. Imagina sua vida daqui a 90 dias, se você aplicar tudo o que aprendeu aqui. 90 dias de exercício do espelho, 90 dias de repetição espaçada, 90 dias de seminário mental, 90 dias de gratidão diária, 90 dias de reprogramação consciente. Você não vai ser a mesma pessoa, sua frequência vai ser completamente diferente. E quando sua frequência muda, sua realidade muda. Oportunidades que você nem imaginava possíveis vão começar a aparecer. Pessoas vão te procurar, dinheiro vai fluir de formas esperadas e inesperadas. Mas tem uma condição: você precisa começar, hoje, agora, não amanhã, porque amanhã é a palavra favorita de quem nunca muda. Amanhã é procrastinação disfarçada de planejamento. Amanhã é onde sonhos vão morrer. Hoje é onde transformação acontece. Então escolhe uma técnica, só uma para começar, e faz hoje. Exercício do espelho hoje à noite. Escreve sua meta hoje antes de dormir. Lista 10 gratidões hoje agora. Dá o primeiro passo hoje e o momentum começa. Lembra do que Proctor sempre dizia: você não pode mudar seu destino da noite para o dia, mas você pode mudar sua direção da noite para o dia. E direção, mantida consistentemente, se torna destino.
Você passou a vida inteira vibrando numa direção de escassez. Hoje, você muda a direção para a abundância. E se você mantiver essa nova direção por 90 dias, seu destino financeiro vai ser completamente diferente. Pensa assim, sua vida financeira é como um jardim. Você plantou sementes de escassez por anos, através dos 9 hábitos que você praticava sem saber, e colheu frutos de escassez. Falta de dinheiro, oportunidades perdidas, frustração financeira. Agora você arranca as ervas daninhas dos hábitos velhos. Você planta sementes novas de abundância através das técnicas de reprogramação. E em 90 dias você começa a colher frutos diferentes. Prosperidade, oportunidades, manifestação. Bob Proctor deixou um legado de transformação que já mudou milhões de vidas. E agora esse legado chegou até você através desse vídeo. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Vai assistir, achar interessante e não fazer nada? Ou vai honrar o conhecimento que recebeu através da aplicação real? Porque aplicação é honra. Conhecimento sem ação é desrespeito ao mestre que ensinou. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão aplicando esses mesmos princípios agora. Milhares estão quebrando paradigmas de escassez agora. Milhares estão elevando frequência para a abundância agora. E cada um que quebra o paradigma torna mais fácil para o próximo. Porque consciência coletiva eleva quando indivíduos elevam individualmente. Então, quando você se transforma, você não está apenas mudando sua vida, você está contribuindo para a elevação da consciência financeira coletiva. A verdade final é essa: prosperidade não é destino de poucos. É direito de todos que escolhem alinhar com a frequência correta. Você merece abundância, você merece prosperidade, você merece viver bem financeiramente. Não porque você é especial e os outros não, mas porque você existe. E existência criada por Deus já é merecimento suficiente. O resto é apenas lembrar, reprogramar e alinhar. Então respira fundo. Sente a mudança acontecendo dentro de você. Sente a frequência elevando. Sente os paradigmas velhos começando a rachar. Sente a abundância que sempre foi sua por direito começando a se aproximar. Porque é real, não é ilusão motivacional, é transformação vibracional acontecendo agora. E você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai vibrar escassez inconscientemente. Você agora vibra abundância conscientemente. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que prosperidade é uma frequência que pode ser sintonizada. Alguém que está preso nos mesmos 9 hábitos que você estava. Alguém que precisa conhecer os ensinamentos de Bob Proctor. E me diz aqui nos comentários, qual desses 9 hábitos impactou você mais profundamente? Qual ensinamento de Bob Proctor mudou sua perspectiva para sempre? Deixa aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e sua transformação pode inspirar outras pessoas. Lembra, 90 dias, 3 meses, 12 semanas entre você e mentalidade milionária, entre você e frequência de abundância ativada, entre você e vida financeira transformada. Você tem tudo o que precisa. O conhecimento foi entregue. As técnicas foram reveladas. A decisão agora é sua. Escolhe abundância, escolhe reprogramação, escolhe transformação. E nos vemos do outro lado, vibrando prosperidade, manifestando riqueza, vivendo o propósito com recursos abundantes para realizar tudo que Deus colocou no seu coração. Você nasceu rico, nunca esqueça disso. Bob Proctor dedicou a vida para provar essa verdade e agora você carrega essa verdade. Vibra ela, vive ela, manifesta ela. A abundância é sua.